Bom dia, crianças. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de português. É a continuação da aula anterior de português. Nós vamos começar na página 43. Lá no exercício 8, onde está escrito: releia o trecho e faça o que se pede. Então, tem um trechinho aí que vocês vão ler. Qual a origem da palavra museu? Depois, letra A. Copie o trecho que informa a origem e o significado da palavra museu. Então, vocês vão ler o trechinho e encontrar neste trechinho. Letra B. Quem eram as musas na Grécia Antiga? C. Que período compreende a Grécia Antiga? Ou seja, a Grécia Antiga começa quando e termina quando? D. Reescreva o trecho sublinhado, eliminando o que está entre parênteses. Então, quando vocês leram lá no começo do exercício, lá no quadrinho tem um trecho que está grifado, sublinhado. Vocês vão reescrever este trecho, deixando de escrever apenas o que está entre parênteses. Eliminando o que está entre parênteses, o sentido do texto se alterou? Sim ou não? Letra E. Reescreva o trecho a seguir, substituindo as palavras destacadas por aquelas que estão se referindo. Então, estão destacadas eles e vê-los. Então, vocês vão voltar lá no trechinho, lá no início do exercício, e vão ver quem se refere-se eles. No lugar de se eles, vocês vão colocar a quem ele está se referindo. E a mesma coisa com los. Continuando, virando para a página 44, temos o exercício 9, que também tem um trecho que vocês vão ler, e depois na letra A. Reescreva a pergunta substituindo a palavra preservadas por outra sem alterar o sentido. Se necessário, pesquise no dicionário. Então, vocês vão achar a pergunta que está aí nesse trecho, que é lá, como as peças de um museu são preservadas, e no lugar de preservadas, vocês vão colocar um sinônimo. Se precisar, procure no dicionário. Letra B. Sublinhe os cuidados realizados no processo de preservação das obras e copie-os aqui. Então, vocês vão grifar, lá no textinho, no trechinho e no início do exercício, e depois copiar aí, aqui na letra B. C. Como são chamados os profissionais que cuidam da conservação de peças dos museus? D. Que cuidados os conservadores devem ter com as peças? E. Por que as peças dos museus precisam desses cuidados? Então, são exercícios de interpretação que vocês têm que voltar no trechinho para encontrar a resposta. Virando a página, na página 45, temos o exercício 10. Leia o trecho que exemplifica o trabalho dos conservadores das peças de museu. Aí tem um trechinho, depois a letra A expressão para que, nesse trecho, expressa uma adição, finalidade ou dúvida. Marque um xizinho. Letra B. Que outra palavra ou expressão poderia ser utilizada com essa mesma função? Marque X na resposta correta. Então, no lugar de colocar para que, o que eu poderia colocar? Mas, a fim de ou portanto. Marquem um xizinho. Letra C. Reescreva esse trecho substituindo a expressão destacada pela expressão que você assinalou na atividade anterior. Então, vocês vão copiar o trechinho e no lugar do para que, vocês vão colocar vocês vão colocar o que vocês colocaram na letra B, o que vocês marcaram na letra B. 11. Releia o trecho e responda as questões. Então, vocês vão ler o trechinho. Letra A.
Ao ler a pergunta, eliminando a expressão entre vírgulas, o sentido é alterado, não é alterado. Então tá lá. Porque, às vezes, é proibido tocar as obras. Se eu tirar o às vezes, muda o sentido ou não? Justifique sua resposta à questão anterior. Então, muda ou não? E na letra B, por quê? Virando. Na letra C, né, na página 46, reescreva o trecho sublinhado, recuperando aqui ou ao quem a partícula los da palavra danificá-los está se referindo. Então, no lugar do los, vocês vão colocar a quem eles se referem. Letra D. Danificar é o mesmo que e. Quais são as duas maneiras citadas no trecho que podem danificar os objetos originais dos museus? F. Em que tipo de museu as peças podem ser tocadas? G. Por que as peças dos museus interativos podem ser tocadas? H. Você sabe o que significa 3D? Se necessário, faça uma pesquisa. I. Você já visitou o museu interativo? Conte aos colegas. Então, essa é pessoal. Vocês vão escrever aí se vocês visitaram ou não e como que foi. 12. Releia este trecho que foi tirado do texto da aula passada e depois complete o quadro 1 disponível no material de apoio. Então, o trecho dos museus mais antigos do mundo. Aí vocês vão lá no material de apoio e tem um quadro para vocês completarem. Depois que vocês completarem, aí vocês vão fazer o 13. Consulte o quadro que você preencheu e responda as questões a seguir. Em que museu se encontra a coleção pública de arte mais antiga do mundo? Então, primeiro tem que preencher o quadro. Página 47. Em que museus se encontram objetos de artes e antiguidades colecionados ao longo dos anos por religiosos da Igreja Católica? C. Em que museu se encontram armas e armaduras? Então, para fazer o exercício 13, vocês têm que completar o primeiro quadro do material de apoio. 14. Releia este trecho e depois preencha o quadro 2, disponível no material do apoio. Então, lá no material de apoio tem 2 quadros. No número 12, vocês vão fazer o primeiro quadro. E no número 14, vocês vão preencher o segundo quadro, olhando aí nos museus do Brasil. Em seguida, né, observando o mapa do lado, vocês vão fazer o exercício. Letra A. Localize no mapa ao lado os estados em que ficam os museus mais antigos do Brasil e pinte-os de acordo com a legenda. Então, vocês vão pintar o estado, né, do Brasil de amarelo, e onde está o Museu Nacional. De vermelho, o Museu Paraense Emílio Goeldi. E de verde, o Museu Paranaense. Presta atenção, paraense e paranaense. B. Você já ouviu falar de algum desses museus? C. Alguns desses museus ficam no estado ou na cidade em que você mora? Então, B e C, respostas pessoais. Virando, página 48, número 15. Releia o trecho sobre o Museu Paraense Emílio Goeldi e responda as questões. Então, tem um trechinho para vocês lerem. Letra A. Você sabe o que é acervo? Localize o verbete no dicionário e copie somente a acepção utilizada no texto. Lembra, né? Verbete são as palavrinhas que a gente encontra no dicionário. Geralmente, os significados vêm numerados. Vocês vão, então, copiar apenas a acepção, apenas o significado
que cabe dentro aí do trechinho. B. Reescreva o trecho sublinhado, substituindo a expressão duas áreas pelas áreas a que está se referindo. Então, no lugar de duas áreas, vocês vão colocar as áreas a que está se referindo. 16. Releia o trecho sobre o Museu Paranaense e realize as atividades. A. Grife a palavra artefatos e assinale X em seu significado. Artefatos são materiais ou são objetos? B. Pinte o sinal de pontuação utilizado para separar os elementos de uma enumeração. Qual o sinal de pontuação, né, que a gente separa uma enumeração? 17. Releia o trecho sobre o Museu Nacional. Eu tenho um trechinho. A. Reescreva o texto substituindo a parte sublinhada, né, a parte que está grifada, pelo nome do museu a que se refere e circule a palavra mas. B. Assinale X nas palavras que podem substituir a palavra mas sem alterar o sentido do texto. Então, já está falando aí, ó, assinale um X nas palavras, quer dizer que vai ter mais de uma resposta. Quais dessas aí que eu posso colocar no lugar do mas e não vai mudar o sentido? E aqui terminam as nossas atividades de hoje. Façam com muita atenção, não esqueçam de mandar a foto, não deixem acumular, pois já estamos chegando ao fim das atividades no final do ano. E uma boa semana a todos!